Meu nome é Isabelle Monroe. Tenho 12 anos, mas às vezes me sinto como se tivesse o dobro disso. Não porque eu queira, mas porque a vida me empurrou para crescer antes da hora. Desde que meu pai desapareceu, nossa casa nunca mais foi a mesma. A música dele parou. As risadas se calaram. E minha mãe virou outra mulher. A casa onde moro é grande demais para apenas 2 pessoas. Tem quartos que nunca usamos, escadas que rangem como se quisessem conversar, e um piano de cauda que ninguém mais toca. Era o piano do meu pai. Eu costumava me esconder debaixo dele quando pequena, enquanto ele tocava uma música lenta, cheia, de saudade, mesmo antes da saudade existir. Ele me chamava de sua menina da verdade. Você sempre sente quando algo está errado, Belle, dizia com aquele sorriso meio triste e meio mágico que só ele tinha. Mas depois ele sumiu. Assim, sem aviso, sem bilhete, sem despedida. Minha mãe me disse que ele teve um colapso, que não suportou a pressão do trabalho e que um dia simplesmente não voltou. Ela chorava muito nas primeiras semanas, mas com o tempo secou por dentro. Deixou de falar dele. Doeu mais vê-la fingir que ele nunca existiu do que perder ele de verdade. E então veio Gregory. Minha mãe o conheceu numa galeria de arte. Ele apareceu com aquele jeito encantador, as palavras certas, os gestos calculados, tão polido, tão perfeito, que me fez querer vomitar desde o primeiro olhar. Ela se derretia por ele, e eu tentava não parecer ingrata. Talvez ele fosse só uma tentativa dela de ser feliz de novo. Eu entendo isso, juro que entendo, mas Gregory é diferente. Não o tipo de diferente bom, como quando a gente prova uma comida nova e se surpreende. É o tipo de diferente que faz os pelos do braço arrepiarem. Ele sorri demais. Ele me observa demais. Ele fala como se tudo fosse parte de um comercial. E minha mãe, ela simplesmente não enxerga. Ou talvez tenha medo de enxergar. 2 meses depois do primeiro jantar aqui, em casa, eles anunciaram o noivado. Eu estava na cozinha, pegando água, quando ouvi minha mãe dizer: Gregory me pediu em casamento. E eu disse sim. Minha mão tremia tanto que derrubei o copo. O barulho me denunciou. Quando eles me olharam, tentei sorrir. Mas por dentro, era como se alguém tivesse apagado a luz de novo. Desde então, a casa ficou cheia de listas de casamento, flores sendo entregues, amostras de tecido e risadas que não pertencem a mim. Eu virei parte da decoração, bonita na foto, silenciosa no fundo. Só que tem uma coisa que Gregory não sabe. Eu escuto, eu observo. E às vezes, quando ele pensa que estou distraída, ele deixa cair a máscara. Uma vez, vi ele apertar o braço da minha mãe com força quando ela esqueceu de encomendar as alianças. Outra vez, vi o olhar dele se escurecer quando falei do meu pai, como se tivesse algo ali, algo que ele queria esconder. Hoje, enquanto subia as escadas do sótão para buscar uma caixa de enfeites antigos, senti como se o ar estivesse mais denso lá em cima. Era como se o silêncio de anos estivesse me chamando. Quando empurrei umas caixas velhas, encontrei uma menor, coberta de poeira. Nela, o nome do meu pai, Daniel Monroe, escrito com uma caneta azul que já começava a desaparecer. Não abri, ainda não. Mas alguma coisa dentro de mim gritou. Aquela caixa tinha algo que ele deixou, algo que talvez possa explicar o porquê de tudo. E se eu estiver certa, Gregory não é apenas o novo noivo da minha mãe. Ele é parte do motivo pelo qual meu pai nunca voltou. Eu só não sei ainda o que fazer com essa verdade, mas amanhã eu vou abrir a caixa. E quando abrir, nada mais será como antes. Demorei horas para conseguir dormir naquela noite. Fiquei me revirando na cama, olhando o teto como se ele fosse me dar respostas. A caixa estava debaixo da minha cama agora, encostando nos meus calcanhares como um segredo com calor próprio. Eu sabia que devia esperar o dia seguinte, que deveria abrir com calma, talvez com minha avó por perto, alguém que entendesse. Mas a ansiedade parecia um tambor dentro do meu peito. Me levantei devagar, com o cuidado de quem anda entre fantasmas. A casa estava mergulhada no escuro, exceto por um fio de luz vindo da janela do corredor.
Coloquei a caixa sobre a escrivaninha e abri com as mãos trêmulas. O cheiro que saiu dela era antigo, uma mistura de papel guardado, madeira e algo que me fez lembrar da roupa do meu pai quando ele me pegava no colo no final do dia. Quase chorei só de sentir. Havia fotografias, algumas eu já conhecia. Meu pai tocando violão na varanda, eu pequena no colo dele, nós três na praia com os pés afundados na areia. Mas outras eu nunca tinha visto. Meu pai com um homem de terno, parecendo nervoso. Meu pai na frente de um prédio com cara de escritório, segurando papéis. E então, dobrado entre as fotos, havia um envelope com meu nome escrito, com a letra dele. Isabelle. Abri com cuidado, o coração acelerado. Dentro havia uma fita cassete. Não um bilhete, não uma carta. Uma fita. Corri até a mochila onde eu guardava meu velho toca-fitas, presente da vovó, que eu usava às vezes para ouvir músicas antigas. Coloquei a fita, apertei play. A voz dele surgiu trêmula, como se estivesse escondido. Era ele, mas diferente. Mais cansado, mais sério. Ele falava como se soubesse que estava sendo seguido. Se você está ouvindo isso, é porque aconteceu o que eu mais temia. Rebecca, me perdoe, e Belly, minha menina da verdade. Você tem que saber quem é Gregory Hartwell. Ele me ameaçou. Ele queria a empresa. Eu tentei proteger vocês, mas eu acho que ele vai fazer alguma coisa comigo. Minha mão voou à boca. A gravação era curta, mas forte o suficiente para me virar do avesso. A empresa do meu pai foi vendida semanas antes de desaparecer. Gregory, eu me lembrava vagamente, apareceu pouco tempo depois como consultor financeiro da firma compradora. Ele apareceu devagar, silencioso, como uma rachadura no teto que só percebemos quando a casa começa a desabar. Desliguei o toca-fitas e olhei para o espelho do meu quarto. A menina que me olhava de volta parecia mais velha, como se tivesse envelhecido em minutos. Meu pai tinha me deixado um aviso, uma missão, e agora eu estava sozinha com isso. Fui até o quarto da minha mãe. A luz estava acesa, ela dormia de maquiagem, exausta. Na mesa de cabeceira, uma revista aberta na página de vestidos de noiva. Gregory ia voltar cedo amanhã. Disse que queria me levar para escolher o buquê que eu levaria no altar. O altar. Como se tudo fosse uma encenação perfeita. Mas agora eu sabia. Eu sabia demais. Voltei para o meu quarto, abracei a caixa e deixei uma única lágrima escorrer. Eu não podia contar ainda. Não sem provas. Não sem um plano. Mas uma coisa era certa. Gregory não ia se casar com minha mãe. Não se depender de mim. E se ele realmente tiver feito alguma coisa com meu pai, ele vai pagar. Gregory chegou cedo naquela manhã. Como sempre, com um sorriso educado demais e um buquê de flores que parecia mais para desfile do que para presente. Minha mãe desceu as escadas apressada, os cabelos ainda úmidos e um perfume doce que preenchia todo o corredor. Eles se beijaram na frente de mim como se fossem adolescentes. Me encolhi na cadeira da cozinha, mordendo o lábio para não dizer nada. Está pronta, Belly? Ele perguntou com aquela voz de comercial de carro importado. Hoje é dia de escolher o seu buquê. Assenti, sem olhar nos olhos dele. Por dentro, meu estômago revirava. Eu tinha ouvido a fita mais 3 vezes durante a madrugada. Gravei o áudio no meu celular, escondi a fita de volta na caixa e deixei tudo bem protegido. Cada vez que a voz do meu pai dizia, ele me ameaçou, algo dentro de mim se estilhaçava. No caminho até a floricultura, ele tentou fazer conversa. Falou sobre flores, música, sobre como eu ficaria linda naquele vestido de dama de honra azul pérola. Eu só respondia com sim ou não. Ele não parecia incomodado com meu silêncio. Talvez estivesse acostumado a ignorar sinais. Ou talvez estivesse gostando da minha atenção. Na loja, enquanto minha mãe se empolgava escolhendo flores brancas e ramos de lavanda, Gregory me puxou para o lado. Estávamos entre 2 prateleiras de orquídeas, e ele abaixou um pouco o rosto até ficar na altura dos meus olhos.
Você está quietinha demais, Isabelle. Está tudo bem com você? A voz era doce, mas os olhos dele não tinham alma. Eu queria gritar, mostrar a fita, contar tudo ali mesmo. Mas sabia que ninguém me ouviria naquele momento. Minha mãe estava encantada. Com ele, com o casamento, com a ideia de finalmente virar a página. E eu era só a filha que ainda chorava o passado. Gregory segurou meu braço. Não com força, não de forma óbvia, mas firme. Seu polegar pressionou meu pulso com uma delicadeza ensaiada. Aquele toque me gelou por dentro. Eu sei que você sente falta do seu pai. Todos sentimos, ele sussurrou. Mas agora é hora de seguir em frente. Sua mãe merece ser feliz, não acha? Minha garganta fechou. Era como se cada palavra dele fosse uma navalha embebida em veneno. Você quer fazer sua mãe chorar no dia do casamento? Ele continuou sorrindo com os dentes à mostra. Ou vai se comportar como a mocinha linda que ela sempre disse que você é? Soltei o braço. Afastei um passo. Ele riu baixinho e voltou para perto da minha mãe como se nada tivesse acontecido. No carro, a tensão entre nós era palpável. Minha mãe estava animada, falando sobre os detalhes da cerimônia, e Gregory apenas sorria e balançava a cabeça, fingindo escutar. Eu olhava pela janela, tentando conter o turbilhão de raiva que crescia no peito. Naquela noite, trancada no meu quarto, escrevi tudo num caderno. Detalhes do que ele disse, de como segurou meu braço, do olhar dele. Registrei tudo, e no final da página anotei uma frase que ecoava na minha cabeça como uma batida de tambor. Ele não vai escapar. Eu sabia que ele estava escondendo algo. Eu sabia que minha mãe estava em perigo. E agora, mais do que nunca, eu precisava agir com cautela, porque o casamento era em 3 dias, e eu só tinha esse tempo para provar que o lobo estava à solta e que minha mãe estava prestes a se casar com ele. Na véspera do casamento, a casa parecia uma maquete de sonho. Cortinas novas foram penduradas, flores chegaram em caminhões e havia um vestido de noiva pendurado no quarto da minha mãe, flutuando como se tivesse vida própria. Todo mundo sorria. Menos eu. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na janela do meu quarto, vendo os carros indo embora da rua depois da última entrega. A cidade dormia, mas meu coração estava acordado demais. As palavras do meu pai continuavam ecoando. Dentro de mim, a fita ainda estava escondida, mas o áudio agora vivia no meu celular, como uma bomba programada para explodir. Por volta das 3 da manhã, fechei os olhos por um instante e fui tragada por um sonho estranho. Eu estava no fundo de um lago, escuro, gelado. Lá embaixo, meu pai estendia a mão para mim, o rosto distorcido pela água, os olhos abertos, cheios de dor e medo. Eu queria nadar até ele, mas algo me segurava. E então, de repente, uma sombra atrás de mim. Gregory, me puxando para longe, sorrindo enquanto meu pai afundava devagar. Acordei engasgada com o próprio choro. Levantei, lavei o rosto e pela primeira vez me olhei no espelho sem desviar os olhos. Eu sabia o que tinha que fazer. Não podia mais esperar por alguém que acreditasse em mim. Não podia esperar que minha mãe acordasse sozinha. Era minha hora. Copiei o áudio para um pendrive e coloquei no bolso do vestido que usaria. Também deixei salvo em 3 nuvens diferentes e mandei para o e-mail do meu avô, aquele que minha mãe nunca mais quis contato, mas que eu sabia que ainda me amava. Se algo desse errado, alguém teria a verdade. Mas eu não ia deixar nada dar errado, não naquele altar. Quando os convidados começaram a chegar, meu coração batia tão alto que parecia ecoar dentro das paredes. Usei o vestido azul pérola que Gregory tanto queria, porque hoje eu precisava parecer exatamente como esperavam de mim. Quietinha, linda, submissa, mas por dentro eu era um trovão. Esperei o momento certo. O salão estava cheio, as músicas suaves tocando ao fundo. Gregory de terno, sorrindo com aquela confiança nojenta. Minha mãe surgindo no topo da escada, tão bonita e tão cega. Todos os olhos estavam nela. Ninguém me viu caminhar até o altar. Só ele, Gregory, me viu.
E entendeu. Isabelle, volte para o seu lugar. Ele disse baixinho. O sorriso quase não se desfez, mas os olhos dele viraram lâminas. Não faça isso. Eu preciso dizer uma coisa. Minha voz saiu fraca, mais firme. Olhei para minha mãe. Ela franziu a testa, confusa. As pessoas começaram a cochichar. Por favor, me escutem só por um minuto. Gregory deu um passo à frente. Isabelle, pare com isso agora. Foi ele. Eu tirei o celular do bolso e, com os dedos tremendo, apertei play. A voz do meu pai preencheu o salão. A gravação era clara, limpa, direta. Se algo acontecer, comigo, foi Gregory Hartwell. Por um segundo o mundo parou. Depois, tudo virou ruído, gritos, câmeras caindo no chão. Minha mãe cobrindo a boca com as duas mãos. Gregory tentando puxar o celular da minha mão. Alguém correu até ele e o segurou. Outras pessoas começaram a filmar. Minha mãe me encarava, sem entender nada. Mas eu estava ali, firme. E agora que a verdade tinha sido dita, não havia como voltar atrás. Os segundos que se seguiram à gravação foram como uma tempestade sem trovões, apenas ventos cortantes e olhos arregalados, como se ninguém soubesse se era verdade ou encenação. A festa parou. As flores pararam de exalar perfume. A música cessou. E minha mãe parecia ter esquecido como respirar. Gregory foi o primeiro a se mover. Tentou rir, como se tudo fosse uma brincadeira de criança malcriada, e esticou a mão para pegar meu celular. Mas alguém, um dos padrinhos, eu acho, se colocou entre nós. Não toca nela, ele disse com os punhos fechados. O noivo, perfeito, começava a derreter diante de todos. Um dos convidados ligou para a polícia. Eu ouvi as palavras ameaça, prova em áudio, ameaça velada à criança. A voz dele ainda ecoava pela caixa de som, e mesmo com a confusão, ninguém conseguia ignorar a gravação. A imagem do homem confiante, generoso e apaixonado foi desfeita em questão de minutos. Gregory tentava argumentar, dizia que era uma montagem, que tudo não passava de um golpe emocional criado por mim. Mas ninguém parecia convencido. Minha mãe continuava estática no topo da escada. O vestido branco que ela usava parecia pesado demais para ser carregado. Os olhos fixos em mim. E então, como num impulso, ela correu até mim, agarrou meus ombros e me sacudiu levemente. Isabelle, isso é verdade? A voz dela saiu trêmula, quebrada e ao mesmo tempo desesperada por negação. Olhei para ela com tudo o que eu tinha, guardado até ali. A dor, a saudade, o medo, a solidão. Assenti. Apenas uma vez. Ela soltou meus ombros como se tivesse encostado em fogo. Cambaleou um passo para trás e desabou ali mesmo, aos pés do altar, enquanto as pessoas se aproximavam, tentando ajudá-la. Quando os policiais chegaram, Gregory ainda tentava manter o discurso. Disse que era uma conspiração, que minha mãe e eu queríamos destruí-lo por vingança. Mas os olhos dele já estavam falhando, e o suor em sua testa era a confissão que ele nunca daria em voz alta. A fita foi recolhida como prova. Os policiais ouviram ali mesmo, com os convidados olhando em volta, confusos, chocados e alguns envergonhados por terem elogiado aquele homem tantas vezes. Minha mãe foi levada para uma sala reservada. Eu fiquei na recepção com uma policial gentil que me trouxe água e perguntou se eu estava bem. Disse que sim, mas não sabia o que estava sentindo. Era um tipo estranho de vitória. Uma que doía. Horas depois, minha avó chegou. Tinha os olhos vermelhos e o rosto marcado de preocupação. Quando me viu, apenas me abraçou. E naquele abraço, pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti chorar. Ela não fez perguntas. Só ficou ali, comigo, como meu pai fazia quando eu tinha medo de trovões. Gregory foi detido naquela noite. A fita abriu uma investigação que trouxe à tona mais do que suspeitas. Documentos, transações escondidas, mensagens apagadas. Meu pai tentou impedir a venda da empresa e Gregory se aproveitou da fragilidade dele. E quando não conseguiu o que queria com palavras, usou o medo. A polícia ainda investigava o que aconteceu depois. O que ele fez com meu pai?
Minha mãe não saiu do quarto por 3 dias. Eu não a culpei. A dor dela era diferente da minha. Era a dor de ter se enganado, de ter amado alguém que deveria ser trancado a 7 chaves. Mas no 4º dia, ela apareceu, na cozinha com os olhos fundos, sem maquiagem, e com a voz baixa me chamou pelo nome. Você me salvou, Belly. Eu não disse nada, só deixei que ela me abraçasse. E dessa vez, foi ela quem chorou no meu ombro. A mansão foi deixada para trás. As flores do casamento murcharam em silêncio. E pela primeira vez em anos, nossa casa seria pequena. Mas nossa vida, talvez ela pudesse crescer de novo. Eu ainda não sabia como, nem quando. Só sabia que agora o piano não precisava mais ficar em silêncio. Eu podia tocá-lo. Podia finalmente tocar a valsa da verdade. Mas antes eu precisava fazer uma última coisa. Uma visita, uma despedida, uma promessa. E ela começaria no cemitério. A manhã estava fria, mas o céu limpo. Caminhei devagar entre as fileiras de lápides, carregando uma única flor branca nas mãos e meu celular no bolso. O mesmo celular que, dias antes, tinha carregado o grito sufocado do meu pai e estilhaçado uma mentira inteira diante de dezenas de testemunhas. A lápide dele era simples. Daniel Monroe. Pai, músico, sonhador, morto sem despedida, enterrado sem justiça. Até agora. Me ajoelhei na grama ainda úmida e tirei o celular. Coloquei ao lado da flor, ajeitei os fones no ouvido e apertei o play na valsa que ele havia gravado anos antes. Era uma composição dele, feita para mim quando eu tinha 5 anos e ganhei meu primeiro vestido de tule. Ele dizia que eu girava como música, e naquela melodia ele tinha deixado parte da alma. Fechei os olhos. Os primeiros acordes invadiram meu peito com um calor difícil de descrever. Era como se ele estivesse ali, bem atrás de mim, com as mãos sobre as teclas e os olhos cheios de orgulho. O mundo ficou pequeno. Só existíamos nós dois, a menina e seu pai, a verdade entre nós. Eu consegui, papai, eu falei. A brisa soprou leve, como um aceno. Deixei a flor sobre a lápide e me levantei. Não com tristeza, mas com paz. Pela primeira vez, a dor não me puxava para baixo. Era só uma lembrança. Forte, mas suportável. Porque agora, o peso não era mais meu. A vida recomeçou depois daquele dia. Mamãe vendeu a mansão. Ninguém quis voltar lá, e acho que a casa também preferia ficar sozinha. Alugamos um apartamento pequeno, perto da escola e da casa da vovó. Nossa nova sala tem um piano elétrico e cortinas amarelas, como as que meu pai gostava. Ela ainda está se recuperando. Tem dias em que mal consegue levantar, mas pelo menos agora ela está presente. E silenciosa do jeito certo. Não mais por ignorar a dor, mas por tentar escutá-la. Gregory está preso. As investigações avançaram. E embora ele negue tudo, os documentos e mensagens encontradas nos arquivos da empresa entregaram mais do que palavras. Ninguém mais o vê como o noivo perfeito. Ele virou manchete por semanas e depois foi esquecido, como quase todos os monstros são quando perdem a máscara. Mas eu me lembro, e não vou esquecer. A fita original está com os advogados do meu avô. Ele voltou a falar com minha mãe, devagar, com cuidado. Diz que tem vontade de me levar para pescar no verão, como fazia com meu pai. Eu disse que sim, mas só se eu puder levar meu violão. Eu voltei a tocar. Aos domingos, coloco a valsa do meu pai no teclado e deixo a melodia encher nosso apartamento. Minha mãe ouve da cozinha e às vezes deixa as lágrimas caírem. Mas agora são lágrimas que limpam, não as que sufocam. Na escola, ninguém sabe tudo o que aconteceu. Só dizem que minha mãe desfez o casamento e que nos mudamos. Eu deixo assim. Não preciso provar mais nada. A verdade cumpriu o papel dela. E eu só quero viver. Outro dia, uma professora me chamou de a menina que enfrentou um gigante. Eu ri. Ela nem sabe. O verdadeiro gigante era o silêncio. E eu o derrotei. Hoje, quando olho para frente, não vejo mais medo. Vejo espaço, como uma partitura em branco,
pronta para receber novas notas. Talvez não sejam perfeitas, talvez desafinem aqui e ali, mas serão minhas. Meu nome é Isabelle Monroe. E essa foi a valsa da verdade.